E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos começar aqui mais uma aula do nosso curso de Python aqui, focado na certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente já começou a olhar algumas coisas aqui dentro do Power Query Editor, né? Então a gente já viu algumas coisas que a gente consegue fazer. A gente já viu também como a gente consegue fazer a parte de importação de dados. Na última aula, se eu não me engano, a gente falou sobre colunas condicionais. E hoje, agora, a gente vai falar sobre agrupamento e a gente vai aprender como agrupar ali as variáveis, né, através do group by. E, bom, vamos lá. Eu peguei aqui pra gente a nossa imagenzinha, tá? Aqui sobre agrupamento e agregação. E o que que significa, tá? Isso é uma coisa bem comum quando a gente trabalha ali com banco de dados ou com dados, né? Quando você quer diminuir a granularidade dos seus dados. Ah, que Vamos ver aqui pela imagem, acho mais fácil ver por aqui, falando passo a passo, né? O que é? Agrupamento organiza a tabela por colunas escolhidas. Agregação aplica cálculos sobre os grupos, soma, média, contagem e etc. Tá? Então, exemplos práticos. Vendas por região, somar total de vendas. Então, vamos supor que você tem uma tabela ali inteira que você tem sobre tabela fato, né? Que ali mostra todas as vendas que você foi feita por região e você quer saber o total. Então, isso seria ali você agrupar por região e fazer uma agregação através desse agrupamento, né? E clientes por categoria, contar cliente ID, ou datas por cliente, pegar primeira e última compra, tá? Bom, a principal coisa daqui da nossa agregação e agrupamento, eu acho que quando a gente fala de Power BI, é quando a gente começa a pensar em granularidade, tá? Vamos supor que você tem uma base que tem 3 milhões de dados, tá? E que você precisa diminuir essa base ali. Vamos supor que você só quer fazer ah, algumas, algumas medidas, né, algumas coisas para você fazer aqui os gráficos, e você não precisa de todos os dados, tá? Na granularidade do detalhe, né? Então você consegue fazer esse agrupamento para trazer esses dados para que ele fique uma tabela menor e que você também consiga fazer com que os visuais ali, a performance do dashboard, ela fique mais rápido e que ali a ingestão de dados e etc, tá? Bom, eu acho que vai ficar mais fácil aqui se eu mostrar para vocês, né, como que a gente faz, tá? A gente vai entrar aqui em transformar dados, tá? Essa aqui é a base de dados que a gente está utilizando desde a primeira aula, tá? Que a gente fez todas aqui as importações. Vamos aqui entrar na nossa tabela fato vendas, tá? A gente sabe que aqui a gente tem as informações. Aqui é uma tabela que ela não. Eu pedi para o ChatGPT girar, né? Então ela não é uma tabela real. E também a gente não tem uma quantidade. Talvez eu vou pedir para ele adicionar mais dados depois, mas a gente não tem muitos dados, né? A gente tem aqui apenas 200 linhas. E isso faz com que a gente não tenha um tamanho de base muito grande, né? Mas aqui a gente vai conseguir fazer essa parte do agrupamento e etc. Bom, vamos supor aqui que a gente tem aqui por região, né? A gente tem aqui por região Sudeste, Sul, Centro-Oeste e a gente tem essa coluna no valor total. Vamos supor que eu quisesse fazer aqui para saber a quantidade de valor total que a gente tem ali para cada região, né? E eu quisesse transformar isso na base de dados. Uma coisa que é sempre bom a gente ficar atento, né? A gente está vendo que essa base aqui ela é uma base que a gente tem linha a linha, né? Então a gente tem aqui detalhe da venda, detalhe da data ID, produto ID. Então a gente tem para todas as vendas a gente tem uma linha e a gente tem informações aqui, né? Quando a gente agrupar, a gente viu que a gente tem uma granularidade aqui de detalhes muito grande, né? Então cada linha aqui é uma informação que a gente tem. E quando a gente faz essa parte de agrupamento, a gente perde esses dados ali, a gente perde alguns desses dados, a gente diminui muito a base de dados, a gente tem algumas informações mais condensadas, mas a gente também perde muito da granularidade. Então você precisa sempre ficar esperto ali em quando vale a pena fazer essa parte de agrupamento e quando não vale, tá? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz, tá? Para a gente verificar como que funciona, tá? Essa parte de agrupamento. A gente vem aqui em transformar aqui na parte de cima, tá? E aqui a gente tem a funçãozinha agrupar por. Quando a gente clica aqui em agrupar por, a gente vai entrar aqui a interface do Power Query, né? Que ela é bem user-friendly aqui para que a gente consiga fazer sem fazer nenhum código, né? E aqui a gente tem a parte de básico ou avançada, tá? Eu vou entrar aqui na parte de básico primeiro, tá? Aqui a gente consegue utilizar aqui, vamos supor aqui, valor total. Vamos colocar aqui contagem da nova coluna, nome da nova coluna, vou colocar aqui valor total, operação. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar aqui a soma de valor total. Deixa eu colocar aqui região, tá? Então aqui eu vou dar um OK, tá? Então o que a gente colocou aqui? A coluna região, o nome da nova coluna valor total por região. A gente vai fazer uma operação de soma aqui, tá? Então aqui a gente está fazendo Aqui, como a gente sabe, a gente tem agrupamento e agregação, tá? Então a gente está agrupando pela coluna região e está fazendo aqui a agregação através de soma da coluna valor total, tá? Quando eu clicar aqui, a gente vê que a gente cria uma nova etapa aqui, né? Etapas aplicadas. Só que você viu a nossa base de dados saiu disso daqui de informação para
isso daqui. Então a gente fez com que a gente perdesse toda aquela granularidade que a gente tivesse, mas a gente tem uma tabela aqui muito mais compacta e com informações aqui, caso a gente vai utilizar, né? Depende muito do contexto, mas a gente consegue ver que agora a gente tem por região aqui o valor total por região, tá? Então o que ele pegou aqui? Ele veio aqui até aqui, pegou tudo que era Sudeste, somou aqui e trouxe, não só Sudeste, né, mas por categoria, fez toda essa soma e transformou isso em uma coluna menor, tá? Bom, se a gente vir aqui em observações, a gente consegue ver. A agregação ocorre na preparação, não é DAX, tá? Então, geralmente, a gente faz essa parte de agregação dentro do Power Query Editor antes de carregar o modelo, né? Aqui a gente reduz o tamanho da tabela final, melhorando o desempenho. Então, como é que a nossa base de dados é pequena, a gente não tem muito problema com isso. Mas caso você tivesse uma base de dados muito grande, milhares de dados, etc., talvez a parte ali, dependa dos gráficos que você for utilizar, etc., você tem muita informação que você não precisa. Então, no meu trabalho hoje em dia, quando a gente faz todo o tratamento de dados através de SQL, né? Então a gente utiliza uma ferramenta chamada Fine BI, que ela é bem parecida com Power BI. Sempre que a gente vai importar os dados para dentro da parte de ferramenta de criação de gráficos e etc., a gente faz o agrupamento dos dados sempre para que não fique. Como a gente consegue consultar essa parte da granularidade no SQL, toda essa parte que vai de dados para a parte da interface gráfica para criar dashboards, etc., a gente já insere esses dados aqui numa granularidade menor, tá? Com a gente já faz toda a parte do agrupamento e etc., com a visão dos dados que a gente vai precisar, tá? Após agregado, perde-se o detalhe linha a linha, que é como eu mostrei para vocês aqui, tá? Quando a gente tem aqui no tipo alterado, aqui a gente viu que a gente sai dessa base de dados aqui, que ela tem todas as informações ali, linha a linha, de cada venda, para uma tabela aqui que a gente tem mais informações de agrupamento, né? E pode ser combinado com merge para enriquecer tabelas, tá? Então aqui a gente depois vai dar uma olhadinha com merge e append, tá? Que é como você faz mas aqui é como se estivesse juntando, como se estivesse fazendo um join entre tabelas, tá? Bom, eu vou voltar aqui e a gente vai olhar um pouquinho mais, tá? Vamos aqui voltar aqui para coisa e vamos colocar aqui no avançados, tá? Então aqui a gente consegue colocar mais de um agrupamento, tá? Então vamos supor que aqui eu quero adicionar agrupamento, região por produto, tá? E vamos supor que eu quero fazer outra, tá? Vamos colocar aqui, a gente consegue colocar tanto mais uma coluna para agregação ali, tá? E aqui no Group By, né? E eu sempre esqueço agrupamento e agregação. A parte de agrupamento aqui a gente consegue sempre colocar mais uma coluna, tá? E a parte de agregação também aqui a gente consegue fazer vários tipos, tá? Então, quando a gente vê aqui em operação, a gente tem soma, a gente tem média, mediana, mínimo, máximo, contar linhas distintas e todas as linhas, tá? Então são esses tipos de agregação que a gente consegue fazer aqui dentro do Power BI, tá? Bom, se eu vir aqui, eu coloquei por região e produto ID, e se eu quiser colocar aqui ponto média por região, vou colocar aqui, tá? E vamos colocar aqui por valor total também, tá? E clicar no OK. O que acontece aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para ordenar, classificar em ordem crescente, classificar em ordem crescente, tá? Então, o que vai acontecer ali, tá? Então, agora a gente vê que a gente está agregando aqui por região e por produto, tá? Então, a gente consegue fazer essa parte de agregação por mais de uma coluna, tá? A gente tem uma granularidade maior aqui, tá? Quando a gente estava só por região, mas a gente consegue fazer com isso que seja mais, se a gente for tipo alterada, a gente viu que agora a gente tem informação de região e do produto, tá? Então aqui a gente consegue verificar agora, por exemplo, a gente tem para o Centro-Oeste, a gente tem todos os produtos, então aqui no Centro-Oeste, para o produto 1, a gente teve esse valor total, e aqui a média, a gente tem a informação de média para essa região e para esse produto, tá? E assim consequentemente, então ele vai fazer o match de todas as regiões com todos os produtos que você tem, tá? Para aquela região, e vai trazer aqui a agregação, aqui que a gente colocou por valor total e aqui por média, tá? Se eu quisesse vir aqui, tá? Deixa eu voltar para cá, deixa eu colocar aqui a adicionar a agregação. Deixa eu colocar aqui máximo. Valor máximo. Aqui de valor total. Deixa eu clicar aqui. E aqui agora a gente colocou mais uma agregação, tá? Então aqui a gente tem toda a informação do Centro-Oeste aqui para produto, valor total, a média e o valor máximo, tá? Então aqui a gente tem 138.299, que é o valor total, né? Aqui a média de produto ali de venda, né? O valor total foi de 9.878 e aqui o valor máximo, a máxima venda foi 21.607, tá?
Se eu vir aqui também, por exemplo, a gente consegue colocar mais. Deixa eu ver se a gente consegue colocar mais uma aqui. Vamos colocar aqui por vendedor, tá? Vou dar um OK. E agora a gente também tem a informação aqui do vendedor, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu só vir aqui em as classificadas e deixa eu alterar aqui também para ordem crescente. Então aqui a gente consegue agora, por exemplo, para o Centro-Oeste, para o produto 1, a gente tem quatro ali. Todos esses vendedores aqui vendendo o produto 1 na região Centro-Oeste. Então a gente também consegue agregar ali praticamente todas as coisas que a gente tem na nossa tabela, tá? Bom, então eu acho que é isso aqui a parte de agrupamento e agregação, tá? Como eu falei anteriormente, isso cai bastante na certificação, tá? Você saber ali quando você precisa fazer a parte de agregação e agrupar as variáveis ali, quando faz sentido, quando você, vamos supor, como eu falei anteriormente, depende muito do contexto, tá? Se você precisa daquela informação ali, a linha, porque você perde aquela granularidade que você tem todo tipo de informação. Caso você precise só criar algumas medidas, fazer alguns gráficos mais genéricos ali, que você não precisa daquela informação, talvez aqui a parte de agrupamento e de agregação ela te ajude a deixar o seu modelo mais leve, tá? Sem que você precise carregar todas aquelas informações para dentro do Power BI, fazendo com que toda a parte ali os refresh dos gráficos, os gráficos carregam mais rápidos, quando as interações são mais rápidas, os gráficos ficam mais limpos, tá? Então o seu dashboard ali funciona de um jeito melhor. Como eu falei anteriormente, depende de caso a caso, tá? Então, quando a gente for utilizar aqui, mas é bom saber que a gente consegue fazer essa parte de agrupamento aqui para você diminuir a granularidade dos seus dados, tá? E deixar com que você fique com informações mais, como eu posso dizer, mais condensadas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a merge e append também depois, tá? Mas a gente também utiliza bastante o group by quando você tem, vamos supor, por exemplo, você tem uma base que ela está num nível de granularidade menor ali e uma base de dados que está numa granularidade maior e você precisa fazer um merge ali dessas duas tabelas, você também pode utilizar o group by para deixar essas duas bases no mesmo nível de granularidade. Mas eu acredito que seja isso, tá? Eu vou só voltar aqui, então, aqui observações. Agregação, geralmente, a gente sempre faz ali na parte do Power Query Editor, tá? Reduz o tamanho da tabela final, melhorando o desempenho, como eu falei anteriormente. Após agregada, a gente perde o detalhe das linhas, né? Como eu falei anteriormente, você perde aquele detalhe de granularidade bem detalhado, tá? E pode ser combinado com merge ali para enriquecer tabelas. Como eu falei anteriormente, você pode utilizar isso para tanto diminuir ou aumentar a granularidade e você fazer merge juntar tabelas, tá? A gente sempre vai ficar esperto ali que a gente pode usar mais de uma coluna, até tanto para agregação, e a gente tem outros tipos ali de agrupamento. Desculpa, a gente tem vários tipos de agregação, como a gente pode ver ali. E eu acredito que seja isso, tá? Bom, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, vai ser o maior prazer te responder. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Muito obrigado por acompanhar até agora. Se inscreva no canal e dê um joinha aí que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado e até a próxima.